São os conceitos de média geométrica e média harmônica, tá bom? Média geométrica e média harmônica. Nós vamos começar por média geométrica, tá bom? Acho que eu acertei o acento de harmônica, tá? O que é uma média geométrica, gente? Então, o que é uma média geométrica? Vou chamar ela de MG, tá? Por conta de média geométrica, tá? Olha só. De novo, a gente está trabalhando com variáveis que são quantitativas. Nossas respostas são números. Vamos imaginar que, então, você tem uma variável quantitativa x que recebe valores x1, x2 e xn. A média geométrica desses números vai ser obtida você multiplicando todos esses números e extraindo a raiz correspondente. Então, se eu tiver 2 números, eu vou extrair a raiz quadrada. Se eu tiver 3 números, a raiz cúbica. Se eu tiver 4 números, a raiz quarta. Se eu tiver n números, a raiz enésima, tá bom? Então, sejam x1, x2, etc., xn. Os valores assumidos por uma variável quantitativa x. A média geométrica, eu vou pôr de outra cor então, né? Para ficar bonitinho. O azul fica bom para ver aí, né? A média geométrica, nós já indicamos MG, né? De x1, x2, xn. Como esse aqui. Eu vou pôr, fica melhor. MG fica mais bonitinho assim. Oi. Isso que eu uso? Só botar os 3 pontinhos para diferenciar do ponto da multiplicação. É um aplicativo próprio para digitar em matemática, chama LaTeX. Eu uso aqui, para mim, o Technicenter. Fica mais bonitinho as matemáticas, né? Eu só digito aqui, ó, as provas de vocês. Só por comando, né? Mas é o que eu digitei lá. Por exemplo, eu digitei lá para vocês, né? Se eu quero digitar alguma coisa, eu abro um ambiente matemático, entre parênteses aqui, ou posso usar entre... como é que é o nome disso aqui? Cifrão, né? Aí, em inglês, a raiz é squirt, né? Então, você bota SQRT. Se é quadrada, por definição, é a primeira. Se não é a quadrada, ele te dá a dica aqui, ó. Eu quero a raiz enésima dos produtos x, underline 1, x, underline 2, etc. X, underline n. Aí eu mando ele compilar.
Essa é a lista de exercícios que eu estou preparando para a turma de amanhã, do curso superior. E aí é o seguinte, ele sai aqui, ó. Deixa eu pegar a lupinha que fica melhor para você ver. Ele sai aqui, viu? E tudo eu digito assim, usando esses negócios. Eu me recuso a usar o Word. Que é horrível. Ó, só para você ter uma noção. Quantas páginas? Então, ó, só para vocês terem ideia o poder disso aí. Vamos supor que vocês façam um trabalho, e o trabalho tem capa, contracapa, aí tem introdução, tem sumário. Sumário é aquela lista. Página 1 tem o quê? Página 2. Aí tem uma figura lá no meio dessa página. Tem um resultado, sei lá, eu quero citar um resultado de uma página. O que isso aqui faz? Qual é o poder do LaTeX aí? Vamos supor que tinha figura 1 e você botou uma outra figura antes, certo? Então, a que entrou antes vira 1 e a seguinte vira figura 2, certo? Ele renumera ela automático. Se você fez uma referência, sabemos que a figura 1 da página 5, quando você coloca outra figura, ele muda automaticamente. Sabemos que a figura 2 da página 5. Se mudar a página, ele muda da página 6. Ele gera todas essas coisas automático para você, uma numeração também. Por exemplo, quando tem aqui assim, ó, tem, por exemplo, tem aqui letra A, B, C, né? Por exemplo, aqui só tem A e B, mas vamos supor que tenha... Vamos supor que tenha mais letras. Esse é o exercício da semana passada dos alunos. Vamos supor aqui, ó, tem 5, 6, 7. Tá vendo que eu falei os exercícios número 5 ao 12? Se eu para os exercícios automaticamente, 6 ao e o 7, o que entrar no meio vira 7, o 7 automaticamente vira 8, o 8 automaticamente vira 9, e assim vai. Isso não só para números, mas, por exemplo, para letras. Se eu coloco um exercício, uma letra entre o C e o D, ele automaticamente muda ela para D, o meu D vira E, o próximo E vira F, tudo automatizado. Então, esse poder vai além, porque se você quer digitar um texto, você quer só digitar um texto, o texto você digita normalmente. Só que ele tem esse poder de computação. O curso aqui do bacharelado, Sistema de Informação, que é o superior, né, na sequência para vocês, ele exige os TCCs, o trabalho de conclusão de curso, todo nessa linguagem. E aí é muito, mas é bem tranquilo, é chata, tipo, é a primeira vez. E ele usa muita linguagem de programação, que vocês já devem ter conhecido um pouquinho, né? Tá vendo? Tudo tem um begin, tem um end, eu começo e encerro. Segue a formatação original. Você cria um preâmbulo aqui que você diz o que você vai usar, por exemplo. Eu quero que o meu documento, o papel, seja num tamanho A4 paper. E quero minha letra tamanho 8. Mas, sei lá, eu ponho 8 para economizar a página. Se eu quero fazer um trabalho maior, vou pôr só no mudo para vocês, eu posso pôr letra 10 ou 12, ele muda tudo automaticamente aqui para mim, não tem que selecionar nada. Então, quando você acostuma a usar isso aqui, você nunca mais quer usar o Word, entendeu? A primeira vez. As primeiras vezes você vai digitar. Por exemplo, eu ponho aqui 1/9 de tananã, mas, por exemplo, se eu quiser mandar ele pegar o dia de hoje, eu mando de hoje. Amanhã ele sai para a data de amanhã, ele muda automaticamente. Então, olha só, Lusiana, 31 de agosto de 2023. Certo? Como eu estou preparando a lista para amanhã, então já deixo pronto. Normalmente eu digito antes, né? Ok? Então, é assim que eu uso. Mas você vê a diferença aqui, ó. Até quando você escreve média geométrica e se eu mando escrever média geométrica aqui, ó. Muito mais bonito o de lá, né? Tá? Aqui, esse símbolo de somatório, que vocês já devem ter visto aí no curso, né?
eu mandei ele usar esse exemplo. Se o N é ímpar, não tem problema ser negativo. O caso interessante são quando todos os números são sempre positivos, que é o que a gente vai trabalhar aqui, para que isso tenha uma interpretação geométrica, inclusive. A gente vai ver num exemplo aqui, acho que acredito que dá para mostrar hoje para vocês, que eu vou abrir um programinha para construir umas figuras geométricas ali para vocês verem, tá bom? Mas vocês sabem o que é uma raiz enésima? Só para deixar essa pergunta clara. O que é uma raiz quadrada de um número? Então, não, a raiz quadrada de um número A é um número B, que quando eu multiplico ele por ele, resulta em A, certo? Ok? Então, por exemplo, quando o N é 2, a raiz quadrada de um número A, e o 2, gente, não precisa escrever o índice aqui, isso eu acho que vocês estão acostumados, certo? A raiz quadrada de A é um número positivo B, tal que B vezes B, dA, certo? Então, por exemplo, a raiz quadrada do número 4 é o número 2, pois 2 ao quadrado é 4. Ou, um outro exemplo que não cause dúvida, sei lá, a raiz quadrada de 100 é o número 10, pois 10 vezes 10 é 100, certo? O que é a raiz cúbica? Só para a gente entender raiz cúbica. A raiz cúbica de um número A é um número B, tal que B vezes B, ou seja, B ao cubo resulte em A. Por exemplo, a raiz cúbica do número 8 é 2. Por quê? 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. Certo? Quando o expoente é ímpar, existem raízes de números negativos, por exemplo, certo? Raízes reais. Por exemplo, o que é a raiz cúbica de menos 1? É o número menos 1. Por quê? Menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos é mais, vezes menos de novo, dá menos. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, certo? Então, por exemplo, o que é a raiz quarta? O que é a raiz quarta de 16, por exemplo? Isso é um número 2. Por quê? 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e isso dá 16. De modo geral, a raiz enésima de um número A é um número B se B elevado a N for A. Tá bom? Aí aqui tem que tomar um cuidado, tá bom? Se o N é ímpar, A tem que ser... A é qualquer número real, tá bom? Okay? Se o N é par, o A é maior que 0, maior ou igual a 0, B também, certo? Okay? Por exemplo, a gente não conhece nessa altura da vida, né? A essa altura da vida, o ano que vem, no terceiro ano, vocês vão estudar os números complexos, tá bom? Já ouviram falar sobre os números complexos? Nunca ouviram falar? Quem ouviu? Gritaram sim aí. Fui eu que falei o ano passado, né? Aí eu dei aula de matemática com vocês. Então, quando a gente está estudando os números, a gente é apresentado no terceiro ano do ensino médio a um negócio chamado números complexos. Lá aparece um carinha que a gente chama unidade imaginária, e ele tem a propriedade de ser a raiz quadrada do número menos 1. Isso aqui não é um número real, é chamada unidade imaginária.
Ou seja, o i tem a propriedade do quadrado ser o menos 1, certo? Lá a gente vai aprender, por exemplo, então, que eu consigo resolver, por exemplo, x ao quadrado igual a menos 1, ou seja, x igual a raiz de menos 1. Nos complexos, sim. Nos reais, não, tá bom? Isso não é um número real, até que eu botei aqui. A gente não conhece os complexos, mas eu botei aqui, não pertence aos reais, tá bom? Um ano que vem vocês vão ver que ele faz sentido isso aí, tá? Então tem essa propriedade. O que é interessante? O que vocês vão aprender o ano que vem? Aí vai depender de quem... O que foi? Vai depender de quem der aula para vocês, é claro, né? Que seja eu? É porque foi só uma questão de readequação da carga horária. Precisou outro professor pegar. Tá bom? Não, eu estava dando aula até o meio do ano. Aí teve uma readequação da carga horária, o professor precisou pegar, entendeu? Então, por exemplo, o ano que vem, se eu for o professor de vocês, ou algum outro que der a matéria certinho, vocês vão aprender que existem diversas soluções para alguns problemas que hoje a gente não conhece. Porque eu estou falando de raiz, aí motivou isso, é um parênteses da aula, tá bom? Por exemplo, quando a gente tem x ao quadrado igual a 1, gente, a gente conhece algumas respostas para esse problema? Quais soluções a gente conhece para esse problema aqui? A resposta é um número... Por exemplo, se eu venho para esse problema aqui, ó, x ao cubo igual a 1, vocês conseguem me dizer pelo menos uma resposta? O número 1 é uma resposta, certo? O menos 1 não é, porque menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá menos 1, certo? Se eu vier para cá, x à quarta, o rosa vocês conseguem enxergar aí? Se eu vier para o x à quarta igual a 1, vocês conseguem enxergar alguma resposta? I é uma resposta e menos i também é uma resposta. I ao quadrado é menos 1, certo? I à quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, certo? Observe, então, quando o n era 2, nós tínhamos o n... Nós vamos achar 3 respostas também. Só que aqui vão ser números complexos um pouco mais elaboradinhos. A gente vai aprender como achar eles, tá bom? Então, olha só que interessante. Quando o n é 2, 2 respostas. Quando o n é 3, nós vamos achar 3 respostas. Quando o n for 4, 4 respostas. Só que não para aí. Ao invés de 1, se eu botasse aqui assim, ó, x à sexta igual... Fala um número para mim aí. 3. Nós vamos achar 6 respostas para esse problema, certo? 6 respostas. Agora, olha só. É só para números positivos? Não. Por exemplo, vou pôr aqui uma equação que agora pode parecer estranha, mas o ano que vem a gente consegue resolver. Fala um número negativo para mim aí. Nós vamos achar 2 respostas para esse problema. Agora, se eu troco 2 por outro número par aí. 4. 8, então melhor 8. Nós vamos achar 8 respostas para esse problema. Modo geral, é o seguinte. Se nós tivermos
x elevado a n igual ao número a, nós vamos achar n respostas para esse problema, tá bom? O que é interessante aqui, gente, nesses casos, é que a partir do n igual a 3, essas respostas, elas formam entre elas a gente tem um plano cartesiano, a gente monta o gráfico de funções, por exemplo, o eixo x e y, certo? Existe o mesmo tipo de consideração para números complexos, chama plano complexo. Tem um eixo real, um eixo imaginário. Pensa no x e y, igual a gente conhece hoje. Quando você pega, por exemplo, x à quarta igual a 1, nós encontramos 4 respostas, certo? Essas 4 respostas, quando a gente marca no plano, elas formam uma figura que tem 4 lados. Só que não é uma figura qualquer, é uma figura especial. A gente chama de figura regular. Ela tem todos os lados e todos os ângulos de mesma medida. Uma figura com 4 lados, que tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos iguais, a gente chama isso de quadrado. E a gente consegue achar a área desse quadrado. Mas, por exemplo, para essa figura de 6 lados, nós vamos formar uma figura que tem 6 lados regular. Ou seja, todos os lados e todos os ângulos internos de mesma medida. Uma figura de 6 lados é chamada de hexágono. A gente monta um hexágono regular e consegue achar a área. Se fosse, sei lá, uma figura de 5 lados aqui, ó, x a 5 igual a, sei lá, raiz de 2, por exemplo. Nós íamos formar um pentágono regular e consegue achar a área e tudo mais dele, tá bom? Isso é só um parênteses, tá? Voltando aqui para a gente entender média, né? Então eu falei sobre raiz e veio para cá. Mas vamos pegar um exemplo bem simplesinho, uma aplicação direta e o outro que a gente vai construir um gráficozinho depois para entender. Determine a média geométrica entre os números 3, 8 e 9. Como eu vou achar a média geométrica entre esses 3 números? Eu tenho que multiplicar os 3 e extrair a raiz cúbica, certo? Dá o quê? Então, mas olha só, a média geométrica nesse caso, o que eu preciso fazer? Nós temos 3 números, certo? Vou multiplicar os 3 números e vou extrair a raiz cúbica, certo? Agora, olha só. Alguém tem uma calculadora aí? Fala aí, 3 vezes 8 vezes 9. Vezes 9. Beleza. Guarda aí. A gente poderia usar a força bruta, mas por isso que eu gosto de falar de propriedade matemática com vocês. Poxa, 3 vezes 9 é quanto, gente? 27. Mas 9 não é 3 ao quadrado? Então, 3 vezes 3 ao quadrado é 3 ao cubo. 8 também é um número ao cubo, no caso 2. É 2 vezes 2 vezes 2. Então, no lugar de 8, eu posso colocar 2 ao cubo. E no lugar de 3 vezes 9, que é 27, 3 ao cubo. E estou extraindo a raiz cúbica, certo? A raiz cúbica. Olha só, a raiz cúbica de um número ao cubo é o próprio número, certo? Que número eu vou multiplicar por ele para obter 2 ao cubo? 2. Que número que eu vou multiplicar por ele para obter 3 ao cubo? O 3, né? 3 vezes 3 vezes 3 é 3 ao cubo. Então vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Quem estava com a calculadora, fala aí para mim, por favor. 6 vezes 6 vezes 6. Vezes 6 de novo. Não, 216. Aí é a resposta. Aqui, ó. 6 vezes 6 vezes 6, 216, tá bom? A raiz cúbica de 216 é o número 6, beleza? Essa aplicaçãozinha direta nunca tem emoção. Vamos ver agora alguma coisa mais interessante, tá bom? Olha só. Exemplo 1, então.
Exemplo 2. Olha só. Sabendo que os lados de um retângulo têm 3 e 7 centímetros, medidas dos lados de um quadrado de mesma área. Já vou explicar, gente, porque quando a gente faz a conta assim só por fazer, às vezes parece que a gente não está respondendo nada interessante, tá bom? Olha só, vou fazer primeiro aqui, depois a gente vai analisar lá no GeoGebra, tá bom? Ó, sabendo que os lados de um retângulo têm 3 e 7 centímetros, determine os lados de um quadrado de área, certo? Então, eu vou desenhar um retângulo aqui aleatório, tá? Um lado tem 3 centímetros e o outro tem 7. Certo? Qual é a área do retângulo, gente? A área é 3 vezes 7, que é 21 centímetros quadrados, certo? Se você quer um quadradinho de mesma área, gente, o que a gente está procurando aqui? Eu estou procurando o que eu chamo de média área de um quadrado. Um quadrado, se tem lado x, a área dele é x vezes x, certo? A área do quadrado é x vezes x, que é x ao quadrado. E você quer que essa área seja quanto? 21, certo? O que o exercício está pedindo para você é determinar indiretamente a média geométrica entre os números 3 e 7. Por isso que vem essa interpretação de geométrica, eu já vou pular para vocês enxergarem. O que ele quer que você faça? O que o exercício quer que você faça? Na verdade, ele quer que você ache a média geométrica entre 3 e 7. Quem tem a calculadora, fala aí para mim a raiz de 21 aproximado. Olha só, 4,58 aproximado. Já serve de bom exemplo. O que isso aqui está dizendo para a gente? Que um retângulo que tem dimensões 3 e 7 tem a mesma área de um quadrado que tem aproximadamente 4,58. Ou seja, se você fizer a média geométrica entre 3 e 7, você pode pegar aquele retângulo e construir um quadradinho de lado 4,58, que a área vai ser bem próxima, tá bom? Vamos ver isso aqui no software do GeoGebra, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, vou abrir o GeoGebra aqui. Feio demais, né? Eu dei uma melhoradinha, foi? Eu dei uma melhoradinha ou piorei ao longo dos anos? Desde o primeiro ano do ensino médio. Ei, amigos, olha aqui. Olha só. Vou mostrar para vocês. Presta atenção aí, por favor. Eu marquei, tá vendo? Do 0 até o 3 são 3, né? Estou pensando em centímetros. E do 0 até o 7 são 7. Eu vou selecionar aqui a função polígono, tá bom?
Então, eu vou formar um polígonozinho A, B, D, C. Ou seja, o nosso retângulo que tem dimensões 3 e 7, beleza? Se eu pedir aqui na nossa figura, eu pedir a área, ele vai me dar aqui, ó, exibir valor, certo? Ó, 21 que a gente já sabia que era a área, beleza? O que a gente acabou de descobrir lá? Se nós fizermos a média geométrica entre 3 e 7, nós vamos obter... Epa, desculpa. Por que não apareceu o valor? Opa. Eu quero o valor 3 e aqui 7, né? O que eu falei para vocês é que se a gente pega esse retângulo de lado 3 e 7 e quebra ele e constrói um quadrado de área exata, de lado exato, raiz de 21, a gente vai obter a mesma área. Só que a gente não consegue construir raiz de 21 aí, certo? Na verdade, até conseguiria usar geometricamente, mas eu vou pegar um valor aproximado para vocês verem. Aí, o que eu falei para vocês? Olha, se a gente construir um quadrado de lado, quanto que era o lado lá aproximado? 4,58, certo? 4,58 aproximado. Ó, eu vou pegar aqui, ó, tem o meu ponto, aí eu vou pedir para ele, a partir dele, gente, construir... Cadê? Cadê a opção? Aqui, ó, segmento com comprimento fixo, certo? Qual que é o comprimento? Eu vou clicar no ponto e vou pedir para construir com mais 4,58, tá bom? Ó, ele construiu aí um EF, esse F tem que tamanho aí pra gente? 4,58, certo? Beleza? 4,58. Tá dando para ver aí? Agora, eu vou construir um quadradinho de lado 4,58, certo? Como que eu posso construir um quadrado perpendicular, passando por E e F? A mesma coisa aqui, certo? Essas retas são perpendiculares, beleza? Agora, eu vou vir aqui, ó, no nosso... Vou criar um círculo de centro e raio dado. Ó. O centro está no E. E qual é o raio, gente? O raio tem que ser o mesmo tamanho, 4,58, beleza? Tá vendo que ele encostou nessa reta aqui? Ele encostou nessa reta aqui? Essa distância... Vou pedir para ele me dar a interseção aqui, ó. Dessa retinha com a circunferência. Apareceu um pontinho H, aparece um G aqui embaixo. Eu poderia construir o quadrado para baixo, mas eu vou construir o quadrado para cima, beleza? Agora eu vou criar outra reta paralela que passa por H e é paralela a EF. Tá vendo que apareceu um outro pontinho de interseção aqui? Vou pedir para ele me dizer quem é esse ponto. Ele chamou esse de lado 4,58. Se eu pedir para destacar o polígono, gente, eu tenho um quadrado, certo? Qual será a área desse quadrado? Observe que a gente pegou aproximado, certo? Ele não vai dar exatamente 21, mas vai dar muito perto, certo? 20,98. Se eu tivesse construído exatamente com raiz de 21,
Daria exato. Mas o que a gente acabou de fazer aqui? A gente interpretou geometricamente. A média geométrica entre 3 e 7, ou seja, você pega um retângulo de área 3 e 7, consegue construir uma figura que tem a mesma área que ela, fazendo a média geométrica dos quadrados, dos lados do seu retângulo. No caso, a gente construiu um quadrado, todos com o mesmo lado, certo? No caso, a resposta exata seria a raiz de 21, certo? São figuras diferentes, mas o que ele está dizendo é isso. A média é isso. Você pode interpretar do ponto de vista quando o n é 2, a média geométrica sendo o seguinte, olha, um retângulo de lados A e B, certo? No caso, 3 e 7. Você pode ter uma área A vezes B. Você pode construir um quadrado que tem a mesma área desse retângulo de medidas A e B? Se sim, como construir? A resposta é sim. Simplesmente vai construir o quadrado que tenha lado média geométrica de A e B, certo? Tranquilo? A gente falta 4 minutinhos, um exercício para vocês pensarem, a gente resolver semana que vem, tá bom? Para a gente poder fechar a aula, então, o seguinte. Olha só. Exemplo 3, então. Ó, um investimento rende no primeiro ano 5%, no segundo ano 7% e no terceiro ano 6%. Qual o rendimento médio desse investimento? Nós vamos começar resolvendo essa questão semana que vem, tá bom? Mas para vocês pensarem que não só também é de, digamos, de aleatoriedade, né? Só uma definição à toa. Aí esse é o exemplo com matemática financeira, né? Num ano rende 5, no outro ano 7, no outro ano 6. Qual é o rendimento médio? Certo? Ok? É, média geométrica. Nós vamos ver que é 5, porque o que aconteceria? Você ia fazer a média, né? 5, 7 e 6 está rendendo na média 6. É quase isso. É 5,996%. Mas não é exatamente 6, tá bom? Mas você toma um cuidadozinho, porque o rendimento é tantos por cento. Faça um exemplo depois numérico lá em casa. O que é 5% de R$100 no final do ano? Aí no outro ano você rende mais 6. Você vai ver que vai dar quase 6% de média, tá bom? Não é exatamente 6, tá bom? E aí na semana que vem a gente fala de média harmônica também, tá bom? Perguntas, dúvidas, comentários, sugestões? Então é isso, gente. Nos vemos quarta-feira, tá bom? Quarta